Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Hoje não tivemos o vídeo do horário do almoço, em compensação colocando esse vídeo aqui mais cedo. E bastante assunto pra gente trocar uma ideia e repercutir. Antes de mais nada, galera, eu queria dizer que nossa comunidade do Opina Porco, a gente se solidariza com a situação ali que aconteceu envolvendo a delegação do Fortaleza, que foi covardemente atingida ali por atos, pessoas que se dizem torcedores, porque na minha opinião não é. Essa pauta que a gente discute, das torcidas mistas e tudo mais, principalmente aqui no estado de São Paulo, onde isso é vetado pela segurança pública, acaba acontecendo que na hora que a gente quer discutir sobre isso, sobre uma possível volta, porque é legal os jogos de torcida mista, é um grande espetáculo, acontecem situações que mostram pra gente que, na verdade, essa regulamentação que hoje é do estado de São Paulo, ela pode vir a se nacionalizar nas próximas semanas, nos próximos meses. Porque assim, cara, as pessoas elas não evoluem. É muito difícil você fazer com que um marginal ele pense de maneira diferente. Eu acredito que as pessoas de boa índole, torcedores que gostam do bom esporte, do bom espetáculo, eles não querem esse tipo de confusão. Eles não querem arrumar encrenca, eles não querem arrumar intriga, porque isso prejudica o espetáculo. Isso anula o bom jogo, anula as notícias, e o que vira manchete de jornal é, infelizmente, situações como essa. Mas o sistema de segurança no nosso país é cada vez mais fraco e mais vulnerável. Nós não temos hoje uma justiça, uma legislação com que os bons cidadãos sejam devidamente protegidos. Infelizmente, deixando bem claro que isso não representa o futebol, né? Não representa nós como torcedores. Isso não é coisa de torcedor. Isso não é coisa de torcedor. E vamos lá. Ontem nós falamos sobre a repercussão lá da jogadora do Palmeiras, que foi filmada em um bar, tentou se esquivar da câmera durante a comemoração do gol do Corinthians. E a atleta se pronunciou. Vamos ver o que ela falou. No último domingo foi apresentado e repercutido um vídeo nas redes sociais em que muitas interpretações equivocadas foram contadas ao meu respeito. Mesmo no momento do vídeo se passando em um local público, bar em Guarulhos, e não no estádio do adversário. No local, haviam diversos torcedores do Palmeiras e de outros clubes. Em momento algum, comemorei ou expressei reação ao gol do time adversário. Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores que se sentiram ofendidos e desrespeitados por esse ocorrido. Sei da grandeza do Palmeiras, clube pelo qual tenho profundo respeito por toda a história de lutas e de glórias no futebol brasileiro. Fecha aspas. Clube no qual você joga também, né? Esqueceu que era jogadora do Palmeiras. Que eu posso falar assim, ó, me desculpa aí os torcedores do Corinthians, me desculpa aí os torcedores do São Paulo, do Flamengo, eu sei de toda a glória e toda a história de vocês e luta pelo futebol. Ela poderia ter sido um pouco mais pessoal aqui. Sei da grandeza do Palmeiras, clube ao qual hoje eu represento. Tenho muito orgulho de vestir a camisa. Aí, fica a interpretação de cada um, né? Tem os vídeos aí nas redes sociais, e aí o pedido de desculpas também é da jogadora. Beleza? E antes de mais nada, galera, antes da gente iniciar aí as pautas pra valer dos vídeos mesmo, as principais, gostaria de pedir a ajuda pra vocês lá com os nossos amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo certinho. Lá você tem uma inteligência artificial que vai criar bolões eletrônicos baseado nos números mais sorteados de toda a história das lotéricas. Então você tem a opção de Loto Fácil, Lotomania, de Mega Sena, o que você escolher. Lá você vai ter essa inteligência artificial para te auxiliar e melhorar as suas chances ali de ganhar. São parceiraços nossos. Confio demais no trabalho deles e na plataforma, muito intuitiva por sinal. Tem o nosso cupom OPINATRIBO, você utilizando esse cupom você vai receber um desconto, você vai ter um bônus ali para você conhecer o trabalho do pessoal da tribo e também tem suporte técnico para a hora que vocês precisarem, beleza? Tribo da Sorte, pessoal, agradeço a todo mundo que todos os dias utilizam o nosso cupom, obrigado mesmo, de coração.
Vamos lá então, bora conversar. É o seguinte, o Botafogo ontem empatou. Mas na verdade os caras poderiam ter ganhado. Foi por um tiquinho que eles não saíram ali com uma vitória contra o poderoso Aurora na pré-Libertadores. Tiquinho mais uma vez erra outra cobrança de pênalti e já tá aprovado ali pelo scout do Palmeiras a ser talvez a próxima contratação. Eu vi umas páginas do Palmeiras colocando assim, bicho, o Tiquinho errou de novo outro pênalti. Já pode vir pro Palmeiras. É aquele negócio, né? A gente ri pra não chorar. Mas o jogo terminou 1 a 1 e com isso o técnico do Botafogo, o Thiago Nunes, ele ó, caiu. É isso mesmo, ele caiu. E até agora, quem assumiu ali interinamente, né, foi um técnico interino, vai assumir o clube, enquanto o John Textor e a direção, eles avaliam outro nome. Eu acho que o problema do Botafogo, ele não é só um problema técnico, é muita coisa. Foi um efeito dominó estrutural que aconteceu nesse clube, que assim, é realmente, eu fico imaginando que cria-se um grande ponto de interrogação na cabeça do torcedor botafoguense. Porque simplesmente, se você pegar em números, início do segundo turno do Campeonato Brasileiro pra frente, o Botafogo acabou como equipe. Acabou. Em termos competitivos, tomou já não sei quantas viradas. Mais uma vez, fica sem técnico num momento extremamente importante para tentar garantir a vaga ali na fase da pré-Libertadores. E ontem fez um jogo tecnicamente muito morno e muito fraco contra um time que não é lá aquelas coisas. É realmente um time de aspectos muito limitados. Se você pegar o elenco, por exemplo, do Botafogo e comparar com o elenco do Aurora, você vai ver, cara, que o elenco do Botafogo, pelo menos na folha, ele era pra ali ter imputado muito mais dificuldade, ter imputado um desafio muito maior e sair até com um placar elástico. Obviamente que tem a dificuldade em relação à altitude, mas realmente o jogo do Botafogo, eu assisti algumas partes e eu achei um jogo muito morno mesmo, e ainda contou com um pênalti perdido, né, e defendido ali pelo goleiro do Aurora. O Casares, presidente do São Paulo, ele estava dando uma entrevista lá no Casão Pode Tudo, que eu acho que é esse o nome, né, do programa do Casagrande, do podcast dele, e aí ele falou sobre a situação ali de SAFs e ele trouxe o assunto da SAF para o contexto do Botafogo. E justamente esse contexto, né, dessa desconstrução e dessa descontinuidade de vitórias que aconteceu. Ele falou o seguinte, ó, SAF é uma legislação nova que veio para ajudar os clubes e principalmente salvar clubes que estavam quebrados. Não vou mencionar os clubes, mas todo mundo sabe. Os clubes, todos eles têm a sua grandeza dentro de um sistema. Construíram um patrimônio. São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Não estou dizendo que sou um defensor desse sistema. E também não demonizo a SAF. Mas o São Paulo tem que observar esse quadro com um pouco mais de tranquilidade. Dou o exemplo do Botafogo, que liderou o campeonato. É uma SAF. Tem um grande empresário. Só que no mesmo campeonato trocou de técnico 5 vezes. 5 vezes. E agora vai ser a sexta, né? A sexta mudança em menos ali de uma temporada. Se somos nós que fazemos isso, os amadores, os associados, os voluntários, sei lá, somos excomungados na rua. Mas não, a SAF tem uma proteção ideológica. E aí, Casares, eu vou fazer um adendo no que você falou. Não é uma proteção ideológica, não. Não é uma proteção ideológica. A SAF, ela não está protegida ideologicamente. Porque os torcedores do Botafogo estão, ó, por aqui já. Uma proteção ideológica seria assim, se todo mundo passasse o pano, fizesse vista grossa e fingisse que tá tudo bem. Mas não, a torcida não tá tudo bem. A proteção da SAF é que o John Textor é dono do clube. É isso. Então não é uma proteção ideológica. O John Textor não tá fazendo a mente e a cabeça de ninguém. O John Textor não implementou uma cultura onde todo mundo acha que ele é o certo e o dono da verdade. E todo mundo, ó, coloca ele como super dono da verdade. Não é, porque a torcida não concorda com nada disso. É a questão que ele é dono do clube.
Você tá ligado? Ele é dono. Diferente, por exemplo, da SAF do Vasco, né? Que é misto. Você tem clube associativo, você tem a parte SAF. Então os caras ainda conseguem tentar criar uma resistência. Agora não. Se o John Textor chegar amanhã e falar assim, olha, tá todo mundo demitido, a gente vai começar a levantar o Botafogo do zero. Ou senão a gente vai fechar as portas do Botafogo. Aí, meus queridos, vocês que lutem, porque o clube é dele, ele comprou. Se algum diretor, se algum coordenador, se algum gerente de futebol tentar medir forças com o cara, pá, ele vai receber ali um e-mail de dispensa no sistema, passa no RH e pega suas coisas. É simples assim. Então não tem ideologia aqui, entendeu? Não tem ideologia. Ideologia você tem dentro dos clubes que não são SAF. Aí sim, você tem cultura, você tem ideologia, você tem popularidade. Todos esses, né? Você tem a política que vai fazendo a regência de tudo aquilo. Nessa situação daqui do Botafogo especificamente não. Vamos colocar aqui a nossa última pauta. É o seguinte. O Landim e outros dirigentes ali no Rio de Janeiro, eles fizeram uma reunião com a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Essa reunião aconteceu ontem. E dentro dessa reunião, houve alguns aspectos levantados pelo presidente do Flamengo. Aspectos esses que eu acho muito importante. Não só para os clubes no Rio de Janeiro, mas para qualquer clube que tenha uma torcida ali, seja demograficamente densa, tá? E espalhada, infiltrada pelas regiões do Brasil. E olha só o que o Landim falou. A gente tem visto que, tanto em termos de público, quanto em termos de renda e de divulgação do Campeonato Carioca, levando o Campeonato Carioca, transformando em um produto nacional. Sempre foi, mas queremos reforçar isso com a presença física dos clubes nas diversas cidades do país. Essa caravana que o Flamengo fez, que já não é a primeira vez, a caravana ali por Norte e Nordeste, ela trouxe muitos resultados positivos, porque ela conseguiu captar, em termos financeiros e também em retorno até a própria Federação Esportiva do Rio de Janeiro, mais dinheiro. Ela engajou mais torcedores, ela movimentou economias locais e ela também trouxe mais dinheiro para o Flamengo em arrecadação e também para a Federação Estadual. E é isso que eu falei em um vídeo há mais ou menos uma semana atrás. Quando o Palmeiras ele anunciou que não ia mais fazer os seus jogos no Allianz, eu falei assim, pô, por que não leva esse jogo pro interior de São Paulo? Esses jogos. Em cidades ali como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Marília, em cidades como essas, onde você tem ali uma boa logística, uma boa infraestrutura para poder realizar um jogo. Porque com isso você vai captar mais recursos. Enquanto o Palmeiras está na Arena Barueri, está sendo prejuízo em todos os jogos. Todos os jogos. Ah, Neto, mas teve o jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians não deu prejuízo, mas também não deu lucro. Para você ter uma ideia, o jogo do Corinthians na Arena Barueri, em relação ao Allianz Parque, ele faturou quase 2 milhões a menos. E se o Palmeiras traz esses jogos pro interior, você pode ter certeza que o torcedor vai comparecer. Porque o torcedor das capitais, se ele não assistir um jogo esse fim de semana, ele tem, cara, o resto do ano inteiro para assistir o jogo. Agora, o torcedor do interior, por termos óbvios, questão de logística, hotel, pedágio, combustível e etc., quando aparece a oportunidade dele assistir esse jogo próximo da casa dele, ele vai. Ele vai conferir o jogo. Então é casa cheia e boa arrecadação em todos os jogos. Quando o Palmeiras veio jogar, esgotou. Esgotou o ingresso. E esgotou assim, uma semana antes de ser o jogo, já estava esgotado. O que eu falo pra vocês é que essa ideia e esse laboratório que o Flamengo fez lá em Norte e Nordeste pode servir para outros clubes. Como, por exemplo, para o Corinthians também, que tem uma torcida muito densa e muito grande, espalhada pelo Brasil. Obviamente que vai precisar de um estudo dos clubes para entender justamente a alocação espacial desses torcedores. Vai depender disso. Porém, fazendo esse trabalho, você consegue mapear regiões ali. Talvez o prejuízo que o Palmeiras teve... Gente, teve jogo do Palmeiras que deu 37 mil reais de arrecadação.
R$ 37 mil, não paga nem o custo operacional. Vocês têm ideia disso? Agora, põe aqui no interior pra você ver. Traz aqui pra cidade pra você ver. E aqui tem estádios pra poder você fazer o jogo. Tem 2 estádios aqui. E também nas regiões também tem estádios. Torcida vai, cara. Os caras vão. Então, eu acho legal isso. Ah, a gente vai transformar em um produto nacional. Porque carrega a federação, carrega o clube e deixa, principalmente, os torcedores mais próximos do seu clube. Você melhora o engajamento. Uma estratégia muito boa, até mesmo quando o clube estiver, sei lá, dentro de uma crise. Tá ali com uma sequência de derrotas, os jogos estão fracos nas capitais, manda um jogo pro interior. A torcida vai levantar, porque é a oportunidade que o cara tá tendo ali de assistir o time dele. Ele vai. Mesmo o time não estando bem, ele vai. Mano, teve jogo do Santos aqui. Lotou, velho. Lotou. O Santos, aquela draga que tava no ano passado, lotava. Os caras estão perdendo um grande gap pra poder fazer dinheiro. E isso que o Landim falou faz muito sentido. Muito sentido. E é uma forma muito inteligente de você fazer esse rodízio aí entre capital e interior. Além disso, você vai aumentando o seu engajamento e, querendo ou não, filtrando ainda mais o valor e a imagem da sua marca. Beleza? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.